Disseram que a maconha legalizada seria a maior mina de ouro da nossa geração. Uma corrida verde, uma indústria tão lucrativa que esmagaria os cartéis e criaria bilionários da noite para o dia. Em vez disso, tudo está indo por água abaixo. Bilhões de dólares em valor foram perdidos. E agora, se você entrar em um dispensário legal, há 75% de chance de ele estar dando prejuízo. Isso não é apenas uma queda. A indústria legal da cannabis está sendo destruída sistematicamente de dentro para fora. Capítulo 1. A cidade fantasma de 131 bilhões de dólares. Quando a cannabis foi legalizada, a promessa era simples. Lucros altos, rápido crescimento e uma nova indústria surgiram de repente. Porém, mais de 131 bilhões de dólares em valor para acionistas foram perdidos. Dispensários em todo o país, em Los Angeles, Denver ou Detroit, estão perdendo dinheiro. E de acordo com a Whitney Economics, apenas 24% das empresas legais de cannabis são atualmente lucrativas. Em setores normais, tal taxa de falência levaria a audiências no Congresso e reestruturação de emergência. No setor de cannabis, isso virou padrão. O fracasso não se deve ao menor interesse dos americanos por maconha. O colapso vem de um erro fundamental. Os investidores interpretaram mal o produto que vendiam, pensando adquirir a próxima Apple, Anheuser-Busch ou Starbucks. O que eles realmente compraram foi uma commodity agrícola altamente regulamentada. Está mais próximo de soja, barriga de porco ou madeira do que de tecnologia de consumo. Esse erro começa quando pessoas muito inteligentes das finanças cometem o julgamento mais simples. Capítulo 2. A ilusão da corrida verde. Em 2014, o Colorado abriu o primeiro mercado recreativo da história americana, e os resultados foram imediatos. Os gráficos das ações subiram quase em linha reta, e o capital de risco fez o que sempre faz nesses casos. Buscou a próxima onda de plataformas e grandes apostas. Logo, as comportas se abriram. A Mad Men inaugurou uma loja conceito na Quinta Avenida, Manhattan, com operação sofisticada, pisos de concreto polido, iPads nos balcões e funcionários de camisetas vermelhas. A proposta para os investidores era explícita. Aquilo era a Apple Store da maconha. Mas as ambições não pararam por aí. Justin Hartfield, o fundador do Weed Maps, apresentou de outra forma. Ele iria construir o Yelp da maconha. Outros foram além, se dizendo a Procter & Gamble da cannabis e prometendo unir um mercado fragmentado sob um enorme portfólio de marcas. Cada um levantou centenas de milhões de dólares com essa promessa. Então, a realidade apareceu. Cannabis não é um iPhone. Escassez artificial não se sustenta. Nada impede que um concorrente cultive o mesmo produto perto e venda mais barato. Nos principais mercados legais, os preços do atacado da cannabis despencaram cerca de 85% desde 2015. Para entender o que isso significa, imagine o leite caindo de $4 o galão no início da década para 60 centavos no final. Em qualquer outro setor, esse tipo de deflação acionaria sinais de alerta. No setor de laticínios, seria uma crise. Na indústria da maconha, virou o padrão. Isso ocorreu em menos de 5 anos. A Mad Men pediu falência e foi vendida em partes após já ter sido avaliada em quase 2 bilhões de dólares. No seu auge, no início de 2018, as ações da Mad Men eram negociadas acima de $7 por ação na bolsa canadense. Em 2024, quando a empresa faliu, valiam menos de 1 centavo. As ações da Tilray caíram mais de 95% desde o pico. A Apple Store da maconha vendia um produto igual ao que o garoto do ensino médio vendia tirando da mochila, só que com um imposto de 38% em cima. Mas o excesso de oferta foi só metade do que os matou. A outra metade veio da entidade que deveria protegê-los. Capítulo 3. A sentença de morte do Receita Federal dos Estados Unidos. Em 1981, um traficante chamado Jeffrey Edmondson entrou no Tribunal Fiscal dos Estados Unidos em Minneapolis e venceu. A Receita Federal o pegou e tentou tributar sua renda ilegal. Então, ele decidiu revidar. Ele se declarou autônomo. Ele tentou deduzir o custo da balança, aluguel e ligações como despesas comerciais. O juiz analisou o código tributário e decidiu a favor dele. As deduções eram legais e a renda era tributável. A Receita Federal teve que aceitá-las. O Tribunal Criminal foi menos generoso. Edmondson pegou 4 anos de prisão por tráfico de cocaína, mas a decisão tributária permaneceu válida. O Congresso perdeu o controle. Em meses, legisladores acrescentaram um parágrafo ao Código Tributário para impedir que traficantes de drogas repetissem esse truque. Eles chamaram isso de Seção 280 e tinham Pablo Escobar em mente 43 anos depois. Quem paga essa conta são empreendedores de varejo de meia idade na Califórnia,
Colorado e Michigan, mães com hipotecas e veteranos em nova carreira. A Lei Pablo Escobar se aplica a uma mulher de 58 anos vendendo pre-rolls em Sacramento. Um negócio normal que lucra $1 milhão paga ao IRS cerca de 210 mil. Uma dispensário com exatamente o mesmo lucro paga 700 mil. A lei foi criada para os cartéis, mas é aplicada à lojinha da esquina. E isso é só a camada federal. Na Califórnia, ao somar impostos especiais de vendas e locais, 39% de cada dólar em um dispensário de Los Angeles somem. E isso é antes do aluguel, antes da folha de pagamento, antes de qualquer coisa. 2 quadras dali, uma garrafa de bourbon é taxada em menos de 1/3 disso. Taxe algo desse jeito e as pessoas não param de comprar. Elas só param de comprar legalmente. E esse mercado alternativo explodiu. Capítulo 4. O Império das Sombras do Choque vence. O mercado ilegal de cannabis na Califórnia fatura cerca de $8 bilhões ao ano. Isso financia o orçamento anual da DEA 2 vezes. O mercado legal movimenta 3,9 bilhões. No estado pioneiro na legalização medicinal nos Estados Unidos, o mercado clandestino persiste. Um dispensário legal na esquina vende 1/8 de flor premium por $65. Uma loja sem licença, a 2 quadras dali, vende o mesmo oitavo por $35. Os clientes não ligam para a licença da loja, mas sim para o preço. O mercado ilícito reduz os preços do mercado legal em 35% a 40% por transação. Essa diferença não é sobre marketing ou branding, mas sim o código tributário. Em Nova York, os números pioram ainda mais. O estado emitiu pouco menos de 200 licenças de varejo. Existem cerca de 1.400 dispensários sem licença operando abertamente só na cidade. 7 lojas ilegais para cada loja legal aprovada em todo o estado. Eles têm letreiros, terminais de venda iguais aos das lojas legais e páginas no Yelp com milhares de avaliações 5 estrelas. O cliente não percebe a diferença, e o dono prefere assim. Em maio de 2024, a cidade lançou algo chamado Operação Cadeado para proteger. Os delegados do xerife invadiram lojas sem licença em operações coordenadas nos 5 distritos. Até o final de 2025, a operação havia fechado mais de 1.600 lojas ilegais e apreendido mais de $113 milhões em produtos sem licença das prateleiras. Uma única inspeção no Queens encontrou cerca de 10 milhões em cannabis em um único local. Mesmo após tudo isso, autoridades estaduais estimaram que milhares de lojas sem licença ainda operavam em Nova York. As lojas reabriam poucas horas após a remoção dos cadeados. No sul de Los Angeles, basta esperar anoitecer para notar a diferença. A dispensária licenciada na esquina fecha às 9. Talvez tenha 2 clientes lá dentro. Ande um quarteirão e a loja sem licença fica aberta até às 2 da manhã. Tem um segurança na porta, uma fila de carros esperando os entregadores voltarem. Lá dentro, o cardápio em uma TV de tela plana mostra as mesmas marcas que a loja legalizada vende. Preços baixos só aceitam dinheiro sem licença na parede. Desde 2023, a Procuradoria da cidade de Los Angeles apresentou queixas de incômodo público contra mais de 300 lojas sem licença. 2/3 delas reabriram com um novo nome em até 90 dias, muitas vezes no mesmo prédio, com o mesmo segurança, o mesmo cardápio, mas uma nova placa na porta. A loja legal do outro lado da rua pagou aluguel, folha de pagamento e impostos o tempo todo, e viu sua margem de lucro diminuir a cada reabertura. Mas a verdadeira sofisticação já foi além das lojas. No norte da Califórnia, no condado de Humboldt, no centro do Triângulo Esmeralda, investigadores federais começam a documentar algo novo. Cultivadores licenciados usam os números de licença do estado como fachada. Oficialmente cultivam o permitido na Califórnia, mas isso é só parte da operação. Dentro desses mesmos prédios, eles cultivam 10 vezes mais fora dos registros. E esse produto não fica na Califórnia. Ele atravessa fronteiras estaduais para Nova York, Flórida e Texas, onde os preços triplicam em relação à Califórnia. Vai além dos operadores individuais. Nos últimos anos, autoridades federais ligaram grandes cultivos na Califórnia a organizações criminosas transnacionais. Em uma operação na região de Sacramento, agentes federais invadiram dezenas de casas de cultivo supostamente financiadas pelo crime organizado chinês. Jeff Sessions, então procurador-geral, considerou uma das maiores ações de confisco residencial da história dos Estados Unidos. Operações parecidas foram achadas no Colorado e em Washington, onde casas compradas à vista viram casas de cultivo em escala industrial e a produção é enviada para o leste, sem registros legais de venda. Uma libra de flor da Califórnia cultivada em ambiente fechado vale $800 em Los Angeles,
mas chega a $2.500 em Manhattan. Pelas redes de entrega clandestinas da Flórida, pode chegar a $3.200. Nenhuma cadeia de suprimentos legal consegue alcançar essas margens. Os operadores mais profissionais da cannabis na Califórnia atualmente estão usando licenças como fachada, não estão administrando redes. E o governo? A fiscalização federal, que deveria controlar tudo isso, ficou em segundo plano. As apreensões de cannabis pela DEA caíram 33% entre 2011 e 2020. A agência direcionou seus recursos para o fentanil. As corporações perseguem um mercado que o governo taxou até o fim. O governo persegue uma oferta que se renova a cada 90 dias. No meio disso, um pequeno grupo de operadores mantém as luzes acesas, a equipe paga e as portas abertas. Capítulo 5. Os microsobreviventes. Perto da Washington Boulevard, em Los Angeles, há uma pequena loja de cannabis chamada Mecca. A maioria dos produtos nas prateleiras é cultivada, em sua maioria, por pessoas que o dono conhece pelo primeiro nome. Noelle Fronts abriu a loja pois não achava o tipo de cannabis que queria. O modelo dela é o oposto da maconha estilo loja da Apple. Ela se conecta a um grupo seleto de cultivadores escolhidos por ela e testa pessoalmente cada lote. Se a qualidade de um cultivador cai em uma colheita, ele é retirado das prateleiras. Os clientes vão à Mecca porque confiam no nome de Noelle Fronts acima da porta, não na marca do pote. Compradores em escritórios distantes faziam pedidos para dispensários corporativos usando planilhas. Noelle Fronts está no salão da Mecca, conversando com um cliente habitual sobre suas compras do mês passado e as novidades da semana. Ela lembra das preferências dele. Ela se lembra da variedade que eles não gostaram em março. Um modelo assim nunca vai se expandir para 100 unidades. Esse é o objetivo. Em West Los Angeles, Jay Handel lidera a Urba, que seguiu outro caminho e funciona quase como um marketplace. Pequenos cultivadores, via distribuidores licenciados, abastecem a Urba e só recebem após a venda de seus produtos. A Urba passa a ser legalmente proprietária, mas nunca compra o produto antecipadamente. Essa decisão impede que a erva acumule milhões em flores não vendidas, como ocorreu com redes corporativas na queda dos preços. O risco é do cultivador. O cultivador é quem mais entende do produto. Quando os preços caem, ele sente o impacto. Quando uma variedade se destaca, ele recebe os benefícios. A erva recebe uma porcentagem e nunca assume o risco financeiro de um item além do tempo em que o cliente o retira. O resultado é uma prateleira que se atualiza mais rápido do que qualquer rede corporativa consegue acompanhar. Novas variedades aparecem toda semana. Variedades ruins desaparecem em poucos dias. O cliente que vai na sexta à noite sabe que não verá a mesma seleção da segunda-feira. Urba transformou a rotatividade de estoque, o indicador mais lento e entediante do varejo, em uma arma de marketing. Em Long Beach, Bob Vecchio e seu parceiro Nick comandam a Urba, uma operação de entregas. Não há loja física, não há aluguel e nem vitrines de vidro. É uma reputação construída ao entregar em até 30 minutos exatamente o produto pedido, com um motorista que lembra seu nome já na segunda visita. Uma dispensária de varejo em Long Beach paga de 12 a 30 mil dólares por mês de aluguel. A Urba paga por carros e combustível. Bob atende o próprio telefone. Nick gerencia as rotas em um laptop na cozinha. O custo fixo mensal para operar a Herb é parecido com o que uma loja da Mad Men gastava apenas para limpar as janelas. Quando a rede corporativa erra o pedido, o cliente espera uma semana por um e-mail de desculpas. Quando a Herb erra o endereço, Bob entrega pessoalmente o novo pedido ao cliente na mesma noite, geralmente em menos de uma hora. 3 operações, 0 financiamento de risco, nenhuma avaliação de 10 dígitos, ninguém fingindo ser o próximo de nada. O que eles são é lucrativos. Eles fazem o que todo negócio da rua principal dos Estados Unidos sempre fez. Seja pequeno para conhecer seu cliente, ágil para acompanhar o mercado e honesto para manter a fidelidade dos clientes. Eles são, ignorando todo o resto, a única parte da indústria legal da cannabis que realmente funciona. Mas o sistema vai mudar novamente, e essa mudança vai acabar com eles. Capítulo 6. A tomada da Big Pharma. Tudo começou com uma assinatura em 18 de dezembro de 2025. Naquela manhã, o administrador da DEA assinou a regra final que oficialmente moveu a cannabis da lista 1 para a lista 3 da Lei de Substâncias Controladas, para a seção 280, e essa mudança foi um golpe fatal. A taxa de imposto efetiva de 70% que vinha matando os operadores legais há uma década deixou de ser aplicada. A indústria da cannabis comemorou, as ações dispararam. Tilray, Canopy, Curaleaf, todas subiram 20% em um dia. Publicações do setor estamparam manchetes sobre um novo amanhecer.
O Twitter se encheu de fundadores postando emojis de champanhe. Então, a ficha caiu. A lista 3 é a mesma classificação legal da cetamina, do Tylenol com codeína e dos esteroides anabolizantes, tornando a cannabis um produto médico estritamente regulamentado. Medicamentos de prescrição não aprovados não podem ser vendidos como Meca faz. O modelo aperfeiçoado por Urba segue violando a lei federal. O carro de entrega de Bob, sem identificação, ainda infringe normas federais de tráfico, apenas sob outras regras. Produtos farmacêuticos exigem fábricas aprovadas pela FDA, dados de ensaios clínicos, registros de auditoria e altos custos de conformidade que inviabilizam pequenos operadores. E Noel não dispõe desse dinheiro. Bob e a Herba também não têm. Nenhum operador independente na costa oeste pode pagar, sendo excluídos quando a regra entra em vigor, mas a grande indústria farmacêutica pode. Em 2018, a FDA aprovou pela primeira vez um medicamento derivado da cannabis nos Estados Unidos. O medicamento se chamava Epidiolex. Era uma forma purificada de CBD, fabricada no Reino Unido e aprovada para tratar 2 formas raras de epilepsia infantil. A DEA inicialmente o colocou na tabela V. 2 anos depois, retiraram o medicamento das listas de substâncias controladas. O preço anual do Epidiolex é de $32.500 por paciente. Esse mesmo composto, em sua forma bruta, pode ser comprado em um dispensário na Califórnia por uma fração desse valor. O composto não é diferente, a planta não é diferente. O que mudou foi a categoria regulatória. Quando um produto entra na coluna farmacêutica do balanço, é precificado, vendido e protegido como um farmacêutico. A Altria já possui participação bilionária na Cronos. A British American Tobacco detém quase 30% da canadense Organigram, produtora de cannabis. As empresas de tabaco e as farmacêuticas passaram os últimos 5 anos discretamente garantindo seu lugar à mesa, enquanto a imprensa se fixava nos fracassos corporativos da cannabis. Os números do lobby contam o resto da história. A indústria farmacêutica e de produtos de saúde gastou mais de $300 milhões só em lobby federal em 2025. A disputa nem é equilibrada. Quando a FDA escrever as novas regras, elas serão feitas para empresas que já operam dentro dos padrões da FDA, não para Noel Fronts na Pico Boulevard. Quando as regulamentações entrarem em vigor, a dispensária deixará de existir como conhecemos. O governo, em vez de legitimá-la, a taxou até levá-la ao fechamento gradual. O mercado paralelo que deveria acabar dobrou de tamanho. E os poucos independentes que conseguiram fazer isso funcionar logo perceberão que a próxima fase da legalização nunca foi feita para eles. Na América moderna, a corrida verde termina do mesmo jeito que todas as outras corridas terminaram. A única dúvida real é quanto tempo Noel, Jay, Bob e Nick conseguirão manter as luzes acesas antes que sejam de outra pessoa. O tempo já está passando, mas ninguém avisou quando começou. Por trás das leis e brechas do mercado, tudo se resume a algo mais simples. O que ocorre ao consumir cannabis? Descubra o que acontece com o seu corpo ao fumar maconha, ou assista a este vídeo.